Vamos Deixa começar a de turma novo. mais. Acabou a Deixa o energia aqui. pessoal aí. Sim, faz parte. Acho que vai chover aqui, então aí deu uma queda. Sim. Vamos lá de novo. Deixa o Vai lá. pessoal aí. Em Vou, 4, vou chamando 5, aqui o pessoal aqui, que estava aqui, que eu lembro. sim. 5 já entraram. 6, tia Julieta, 7, Dete, Ivete. Lá, estamos de volta. Dete. Cadê o gerador? Perguntaram aí. Tem que comprar. Começar a Negrão investir também Martins, nessas coisas, igual a Globo. Gláucia. Falta Orlando. Falta Jorge. Tô chamando aqui o pessoal para ver se. Tá. Otávio. Seu irmão aqui não entrou ainda, né? Já entrou? Aí. Acho que já. Enviei para todo mundo já. Certo? Pode continuar. É, Então, tá. desculpa aí os defeitos técnicos aí. Então a gente tinha falado, né? Quando fala de felicidade, a gente pensa na felicidade material, né? Que a gente falou. Só que essa felicidade que Jesus está oferecendo, ela não é nesses bens materiais. Ele começa a falar, na verdade, de reencarnação, né? Que nós viemos para a Terra sabendo que iríamos passar por sofrimentos, sabendo que precisaríamos voltar. Então ele começa, na verdade, nos alertar sobre isso. Outra coisa que Isso. vai falar nesse capítulo, ele vai falar de justiça. Tentar explicar como que funciona a justiça de Deus. Porque a gente falou na reencarnação. Quando você Isso. sofre, quando a gente está passando por um sofrimento, você está entendendo que Deus aparentemente está castigando, né? E quando a gente entende justiça, o nosso entendimento de justiça, ele é diferente do entendimento de justiça que é o verdadeiro significado. Quando a gente fala em justiça, a gente quer justiça. Então a gente fala assim, o que a gente quer na justiça? A gente quer que alguém pague pelo que fez, a gente quer que alguém seja condenado. Quando a gente fala na justiça de Deus, ela é diferente. Ela não é uma justiça de, de pena, né, de ser punitivo, mas uma justiça de você se adequar ao entendimento da lei. Então, quando a gente fala em lei, eu preciso conhecer a lei e fazer, na verdade, o correto. Então, Jesus começa a falar de felizes somos nós que estamos na Terra com um sofrimento para a nossa evolução. Por nós não entendermos, por isso que Allan Kardec ele fala aqui, que as compensações que Jesus está nos prometendo, né, ela somente vai poder se realizar na vida futura. Então ele fala assim, capítulo 2, Jesus fala de vida futura. Então, quando ele está prometendo alguma coisa, ele está mostrando para nós que já passamos a acreditar, estudando o capítulo 2, estudando o capítulo 1, que estamos entendendo as leis, entendendo que Deus criou o universo com várias escolas, com várias séries, né? Então nós vamos passar pelo capítulo 3 das muitas moradas, pela reencarnação, o entendimento de que existe reencarnação, ou seja, a necessidade de nascer outra vez, e ele começa agora a explicar que a justiça de Deus, para se cumprir, vai ter que cumprir todas essas etapas do que nós estudamos antes. Então aqui ele começa dizendo, né? Ela só vai se realizar na vida futura. Mas se eu não tiver o entendimento de que a vida continua, que existe a sequência da vida, para mim não vale nada os ensinamentos de Jesus. Ele diz aqui, né? Esses ensinamentos morais seriam um contrassenso, seriam uma enganação. Ou seja, Jesus está enganando. Se não tiver vida futura, aonde que eu vou alcançar essa felicidade que se está prometendo? Para que eu possa usufruir dela, eu preciso entender que a vida continua e que eu renascendo, né, nascendo várias vezes, vou aprendendo
vou crescendo, vou evoluindo, vou vivendo em mundos, a gente falou, mundos felizes. Então, a felicidade até é dita, né, acho que no Eclesiastes, né, por Salomão, a felicidade não é deste mundo. A felicidade é do mundo dos felizes. O mundo que nós estamos estudando, o capítulo 3, ele é de provas e expiações. É de aprendizado contínuo e de reparação de erros. Então não é a felicidade. É aprendizado através do sofrimento, né? Sim, aprendizado através do... Aí que a gente fala assim, o que é sofrimento, né? A gente fala assim, a gente leu ali, o que é aflito? O aflito é uma pessoa que está inquieta. Aflito é uma pessoa que está impaciente. Uma pessoa que está ansiosa. A gente fala assim, quem é um ansioso? Aquele que se preocupa demais, não conhecendo o futuro. Quem é inquieto? Quem não tem a paz na alma. Porque o dia que a gente conseguir, e por isso que eu ia falar, né, há um livro que eles dizem assim, Jesus, o maior psicólogo no mundo. A psicologia verdadeira nós vamos encontrar neste capítulo 5. É o maior capítulo do Evangelho. Ele tem 31 itens e acho que tem 13 instruções dos Espíritos. É o maior capítulo. Ele vai, como eu falei, ele vai falar de tudo, né? Dessas ansiedades, do que é o mal, de melancolia, de tristeza, tudo que a gente passa que nos aflige. Então ele fala assim, a palavra que mais as pessoas usam é paz de espírito. A gente não tem paz de espírito, a gente não apazigua o nosso ser, esse ser interior, esse espírito, né, que está no corpo. Por quê? Porque a gente está preocupado sempre com alguma coisa. A gente não vive o dia de hoje. A gente se preocupa com o passado, a gente se preocupa com o futuro, mas a gente não vive o dia a dia. Então ele fala assim, a gente é inquieto o tempo inteiro. Então Jesus está tentando explicar para a gente que não vale a pena a gente fazer isso. Que a gente tem que, na verdade, entender o que Deus está querendo da gente. E aí a gente fala assim, a primeira coisa que a gente fala, Deus é injusto. Né? Então, aqui ele começa, Allan Kardec, junto com os espíritos, ele começa dizendo assim, né? Se nós não tivermos a certeza do futuro, isso vai ser uma enganação. Ele falou, mas mesmo que eu entenda, vamos dizer, que a vida continua, a gente fala assim, fica difícil se entender a utilidade do sofrimento. Eu falo assim, mas por que eu preciso sofrer, né? Esse sofrimento é para ser mais feliz. Mas como assim eu tenho um sofrimento para ser feliz? E por que um sofre mais que o outro, né? Isso, aí começa, né? Por que uns sofrem mais do que os outros? Primeira pergunta. Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo? A gente fala, né? Eu abro um comércio, fecha, vou no outro, enquanto o outro abre, parece que, né, tem a mão de ouro, onde toca vira ouro, verdadeiro Midas, né? Ele assim, enquanto para outros tudo parece sorrir. E aí ele diz assim, e o que ainda fica mais difícil é de entender, né? O mais difícil de entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos. Ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. Essa é a nossa ideia, né? Enquanto eu sofro, não tenho nada, para mim nada dá certo, o outro lá que rouba, que faz isso, que aquilo, está lá na vida do bem bom, né? Por quê? Porque nós estamos pensando só na vida da matéria, só na vida... A pessoa até fala assim, né? Tá certo ele, vou querer ser igual a ele agora, vou fazer igual a ele também, né? As pessoas falam. Isso, porque nós estamos... bons, né? Começa a se achar o bom, começa a se achar tonto, né? Isso. Então a gente fala assim, o nosso entendimento material, o nosso entendimento sem esse conhecimento, a gente vai estar sempre achando isso. A gente fica, na verdade, né, até as pessoas brincam, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente está sempre olhando o outro para ver o que ele tem de melhor para eu me fazer sofrer. Quer dizer, além da gente já ter, assim, esse sofrimento para passar, né, essas dificuldades para passar, a gente fica arrumando mais coisas. Então, a gente percebe ali, quando a gente fala do entendimento de aflito, na verdade a gente vai perceber, e a sequência
do estudo do capítulo, ele vai trazer duas coisas, né? Causas atuais das aflições e causas anteriores, né? O que vem antes e o que está acontecendo agora. E a gente, como o entendimento da reencarnação, a gente sempre vai achar que eu trago bastante coisa da reencarnação, e traz na verdade. Mas quando a gente vai estudar, e é lá aquele causas atuais, a gente vai perceber que a maioria dos problemas, nós arrumamos eles enquanto estamos na Terra. A gente não traz nada do passado, das coisas que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque fica preocupado em ter mais coisas, em acumular mais bem, em mexer nisso, naquilo. Ou seja, a gente está sempre preocupado em ter algo, e aí a gente vai perceber que quanto mais a gente tem, mais aflições a gente tem, mais inquieto fica, mais impaciente fica, mais ansioso fica, né? A gente busca, na verdade, problemas, né? As pessoas usam, né? Buscar achar pelo em ovo, procurar chifre na cabeça de cavalo, ou seja, a gente está sempre atormentando, na verdade, a nossa própria vida. Então é isso que, na verdade, esse capítulo vai ensinando. Se você não acreditar em vida futura, se você não acreditar em reencarnação, né? Se a gente acreditar que a vida é uma só, é muita injustiça, né? Um nascer na opulência e outro nascer na pobreza, né? Um nascer na Namíbia, lá na África, um país pobre que não tem comida nem para nada, e outro nascer num país de primeiro mundo, né? Na Europa, nos Estados Unidos, um país super bem arrumado, né? Com uma política boa de saúde pública e tudo. Então, era revoltante. Se você não tiver essa sequência de ensinamento, né? Se você não entender primeiro as leis de Moisés, né? Que se resume naqueles 10 mandamentos, se você não entender, né? O mundo futuro, né? A vida pós-túmulo, se você não entender de reencarnação, você acaba acreditando que isso aí é uma balela criada igual eu achava, criada pelos ricos para dominar os pobres, né? Para deixar os pobres mais conformados, né? Com as suas desgraças, né? Achando que no céu ele terá o sucesso porque sofreu aqui na Terra. E não é isso, né? A gente sabendo das leis que regem, né? Pelo menos o que a gente aprendeu até aqui, do capítulo 1 até aqui, dá para entender bem como que funciona esse negócio de sofrer para ser feliz, né? Aqui, na sequência, eu acho assim, a explicação dos espíritos e a pedagogia de Kardec ela é bastante interessante. Então, ele diz assim, eu acredito no futuro, né? Ele fala assim, isso pode me consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas desigualdades que parecem desmentir a justiça de Deus. A gente fala isso constantemente, eu brinco com todo mundo, a gente acredita em Deus até a página 2, né? Porque, na verdade, o que a gente faz? Quando alguma coisa está dando errada para mim e dando certo para outra, eu começo a falar, mas por que eu? O que está acontecendo? Por que Deus quis assim? A gente vê uma criança, quando há um crime, né? Contra criança, ou contra qualquer inocente que a gente percebe, a gente começa a falar, mas por que é assim? Por que Deus permite? A gente já começa a duvidar da bondade e do poder de Deus. Né? Então você fala assim, você já começa a falar, mas espera aí, se Deus não é tão justo, se existe desigualdade no mundo, Deus não é justo. Se existe sofrimento no mundo, Deus não é justo. Não, Jesus está ensinando para nós que Deus continua sendo bom, continua sendo tudo, né, de bom que existe, justo, porém tem um motivo para estar acontecendo esse sofrimento. E eu preciso entender ele. Então esse capítulo vai ajudar a gente a começar a entender isso. Aí ele diz aqui, completando, ele diz assim, entretanto, desde que se admita a existência de Deus, e assim nós acreditamos na existência de Deus, né? Eu só posso conceber, né, esse Deus, ele diz assim, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Isso está no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, ele vai do 1 ao 13, Allan Kardec tentando entender Deus, vai entender, né, tudo isso que a gente está falando aqui. Então, ele falou assim, esse Deus, para ser tudo isso que a gente fala, ele falou, tem que ter suas perfeições
em quantidades infinitas, num tamanho infinito. Então ele diz assim, Deus deve ser todo poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Ou seja, para ser Deus, para a gente acreditar em Deus, ele tem que ser tudo que existe de melhor numa quantidade infinita. Eu tinha falado no outro dia. A gente pega a melhor pessoa que existe no mundo, de bondade, de coração, de justiça. E aí você fala assim, nossa, essa pessoa é boa. A gente já citou algumas pessoas que a gente entendeu que foram pessoas que viveram isso aqui no mundo, que são essas pessoas boas. E ela fala assim, e Deus? Deus está numa quantidade muito, muito maior para ser esse Deus, ou para a gente entender esse Deus. Então, fala assim, o Deus que nós queremos, ele não pode ser vingativo. O Deus que nós queremos, ele não pode ser mau. O Deus que nós acreditamos, ele não pode fazer coisas erradas. Então, Deus, ele é perfeição infinita. Tudo que se possa imaginar de perfeito, Deus é em quantidade infinita. Então, ele diz assim, se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho, né? Nem com parcialidade. E aí ele diz assim, então, as contrariedades da vida, essas aflições, esses sofrimentos que nós temos, né? Ele diz assim, as contrariedades da vida têm uma causa. Ela tem que ter uma causa, um motivo para acontecer. Então, ele diz assim, e uma vez que Deus é justo, então se eu concebo Deus na sua perfeição, eu acredito que Deus é justo. Então ele diz assim, uma vez que Deus é justo, essa causa, aquilo que faz com que eu sofra, também tem que ser justo. Não pode haver injustiça. Eu sofro porque Deus quer, eu sofro porque, né, Deus criou duas pessoas diferentes. Não. Se Deus é justo, o que eu sofro tem uma causa e essa causa deve ser justa. Ou seja, eu preciso entender Deus em suas perfeições. Até existe, né? O pessoal fala assim, tem uma palavra em filosofia que chama assim, paradoxo de Epicuro. É um daqueles filósofos antigos lá. Ele chegou, né? Ele quis chegar nessa conclusão, né? A gente fala assim, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente, tem todo o poder. Onipresente, está em todos os lugares. Onisciente, conhece tudo. Se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele não pode ter criado o mal, né? Aí as pessoas falam assim, mas Deus criou o mal. O mal existe, aquela conversa, aquelas brincadeiras, o mal existe, existe. Foi criado por Deus, não pode ter sido criado por Deus, porque Deus é perfeição. Mas o mal existe. Agora, assim, se existe, foi Deus que criou. Se não foi Deus que criou, tem que ter um outro ser que criou. Se tem um outro ser que criou, já não é um Deus só, já existem dois. Se existem dois, um manda mais do que o outro. Quem manda mais? Quem criou um, quem criou o outro? Então, o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, eu vou mostrando e falando para as pessoas, para que as pessoas olhem, né? As pessoas gostam de espiritismo, tem lá o Livro dos Espíritos em casa, pegue o capítulo 1, leia o capítulo 1, acho que de 1 a 13, 1 a 14, lá tem. Allan Kardec, depois de que entende de Deus, ele começa a entender os atributos. Ele fala assim, Deus, não pode existir dois deuses. Deus tem que ser único. Se existir dois deuses, há essa contrariedade. Deus tem que ser justiça, porque se não tiver justiça, nós estamos desse jeito, largados no mundo. Deus é bom, soberanamente, numa quantidade maior. Por quê? Porque ele é bondade. Então, se Deus é bom e é justo, o que acontece na nossa vida não acontece por acaso. Tem que ter um motivo de ser. Porque se não tiver um motivo de ser, nós estamos enrolados. Então, mas fala assim, esse entendimento de Deus, ele é muito importante. Esse entendimento de justiça é muito importante. Esse entendimento de reencarnação, do nascer de novo, para evoluir, ele tem que ter, porque senão a gente vai sempre estar achando que alguém foi privilegiado e outro não. Né? Por então, vezes a gente desconfia, né, de Deus, né? A gente pode agora estar tudo bem, ter sido ajudado por alguma oração que a gente fez a Deus, mas igual você falou, é só
ter uma epidemia na África, lá onde um monte de pobrezinho morre lá, você ia parar e pensar que onde Deus estava, né? Até o Papa, né? Acho que foi o Papa Bento XVI, acho que foi o Papa antes desse Francisco, quando ele foi visitar o Holocausto, né? Auschwitz, foi visitar Auschwitz, foi lá e olhou e clamou, né? Onde Deus estava nesse momento? Estava ali do mesmo jeito, né? O homem que estava fazendo a maldade, não estava, é o livre-arbítrio, né? O homem estava fazendo a maldade, não era Deus que tinha se ausentado, tirado férias, né? É uma incongruência de um próprio líder religioso, né? Então, a Adriana acho que está perguntando, eu não entendi. Ele falou, mas tem que judiar? Oswaldo? Né? Eu entendi. Será que ele fala assim que Deus ele tem que judiar? Eu não entendo assim. Por isso que a gente está falando, esse capítulo, se a gente estudar, ele é muito longo, a gente vai estudar pedaço por pedaço tranquilamente, a gente vai começar. A gente precisa, na verdade, entender. Porque se a gente não entender, a gente vai ficar sempre, na verdade, tentando arrumar um pretexto para culpar Deus ou para culpar alguém. A gente precisa, na verdade, assumir a responsabilidade. É isso que Jesus está tentando mostrar para nós. Quando Jesus vem, a gente falou das outras vezes, ele vem na época que o ser humano ele já consegue entender o que é certo ou errado. Esse é o principal motivo da inteligência, ou a inteligência para o entendimento espiritual, ela serve bastante para isso. Quando eu tenho uma maioridade espiritual, que seria a mesma coisa que maioridade penal, quando eu já começo a pesar, entender, buscar entender o que é certo ou errado, quando a gente começa a fazer o questionamento, é a hora que nós começamos o sofrimento. A gente falou aqui, é a hora que a gente entra ou começa a valer para nós um mundo de provas e de expiações. Então, assim, eu venho vindo numa evolução que nem, né, a criança, a gente percebe que a criança até hoje, até os 16 anos, ela tem, né, alguns privilégios com relação à lei. A lei não pode punir. O pessoal estava tentando reduzir essa maioridade, né, acabou não tendo votação, ainda não chegou, mas as pessoas acham que essa maioridade ela tem que diminuir, porque as crianças têm que ser punidas mais cedo. O entendimento não é esse. Da mesma forma, Deus, ele também não pune a gente enquanto a gente não tem conhecimento. Então, até um certo ponto da nossa evolução, nós vamos passando por provas. Quando essa consciência, esse entendimento de inteligência começa, que eu já falo, opa, isso é certo, é errado, por que Deus faz isso? Quando eu começo a questionar, significa que está na hora de eu começar a responder pelas leis de Deus. É quando diz que se começa o livre arbítrio. Então eu tenho a liberdade para fazer o que quiser, mas respondo pelas coisas feitas, né? Eu tenho responsabilidade por aquilo. Então isso é maioridade espiritual, que seria a mesma coisa de maioridade penal. Quando eu já tenho condição de responder pelas leis, eu começo a ser cobrado. Então a criança passou numa idade lá, ela já vai ter que saber que ela começa a responder pelos atos dela. Ela completou a maioridade. Então ela já não tem mais mãozinha na cabeça e pode fazer o que quiser. Nós também estamos nisso, só que nós não nos damos conta disso. Nós temos o livre-arbítrio e nós queremos fazer as coisas do jeito que nós queremos, mas não queremos ser responsabilizados por aquilo que fazemos. Então está na hora, né? E é o que as pessoas falam, da gente ter a maturidade de começar a responder pelas coisas, de assumir as responsabilidades da vida, parar de começar, de se fazer de vítima, de que eu sou coitadinho. A gente tem uma mania muito grande de, eu sou coitadinho, de mostrar para Oi? Voltou, pode falar. Tá. Né? Voltou. Aquela carinha que a gente faz de que a vida é ruim. Você via uma pessoa entrar no centro sorrindo.
Dificilmente você vê uma pessoa aí na igreja sorrindo. Ela vai com aquela carinha de coitadinho, parece para mostrar para os outros que a vida é difícil. Não, não precisa voltar. A gente já sabe que a vida é difícil. Né? Eu brinco sempre com as pessoas. A gente sabia, a gente deve saber, a gente tem que começar a saber que a vida é desse jeito. Mas que ela não é uma vida ruim. Apesar da gente querer sempre, né? Chegou no dia do pagamento, é maravilhosa. A gente vive esses extremos de felicidade. Está na hora da gente começar a colocar essa paz de espírito, tirar essa inquietude, essa ansiedade. A gente não sabe o que fazer com isso. A gente já tem dificuldades na vida e não deve arrumar mais. Então, ele fala assim, planejar a vida. Como se planeja dinheiro, como se planeja compra de coisas, a gente tem que planejar a vida. O que eu quero para a minha vida? O que eu vou fazer nos próximos anos? Eu quero fazer a vida assim. Eu preciso mudar meu temperamento. Esse capítulo ele vai ensinar. E depois do capítulo 7 para frente, essas bem-aventuranças de Jesus, elas começarão a ser ensinadas. A ser paciente, a ser misericordioso, a ser humilde. Por que eu tenho que... Oi? Tá ouvindo? Pode falar. Pode falar. Tá. Então, assim, entendi. Esses... A gente deveria ter, e a gente tem, na verdade a gente não presta atenção. Os espíritos bons, os guias espirituais, eles seriam para nós como seriam os personal trainers, né, de academia. Aquela coisa de ficar cobrando a gente, né? As pessoas criticam muito o Emmanuel, que foi o guia espiritual de Chico Xavier, porque Chico Xavier era aquele senhorzinho que a gente conheceu já no... É, Chico Xavier, coitadinho, nada. Ele veio para isso, ele veio com essa intenção. Então a gente precisa, na verdade, tirar essa... pediu, né? O pessoal está dizendo que está travando bastante. Não, não, Na verdade, a gente fala... acho que todo mundo está falando que está travando. Tá Você está ouvindo? mais a imagem, o som tá rodando. Tá bom. Faz uma recapitulação aí. O que travou. Mas assim, a gente precisa parar com essa coisa de... Eu falei numa outra vez, eu falei para você que meu pai tinha me ensinado, né, que a gente precisa parar com esse negócio de coitado, né? A gente tem sim que ajudar as pessoas, a gente tem que ser compreensivo com as pessoas, a gente tem sim que ajudar as pessoas, mas a gente precisa parar com essa coisa, ai, coitado, ai, coitadinho, ai, judiação, ai, isso, ai, aquilo. Não! A gente fala assim, se Deus sabe o que está fazendo, cada um de nós é culpado por alguma coisa e está aqui. Vamos, como diz, nos ajudar, vamos fazer com que as pessoas tenham a nossa ajuda, mas sem ninguém ser coitado. Eles estão falando que o som está ruim, mas assim, eu quero ver depois na gravação e depois eu falo para as pessoas que a gente coloca isso no YouTube, né? As pessoas que tiverem. O que a gente gravou. Senão a gente faz de novo na próxima segunda. Passa no YouTube, mas... Certo. Então, eu falo assim, a gente precisa ir tirando essa coisa de que eu sou coitado, de que eu sofro. Não, eu tenho que acordar todo dia, falo assim, né? A gente tinha, quando a mãe da gente, a gente apanhava, quando a mãe dava uma bronca, a gente começava a chorar. E a mãe vinha e falava, engole o choro.
engole o choro. E aí a gente começava, na verdade, a engolir. Ah, a gente chorava o dia Para inteiro. nós, né? O que Deus, ou Jesus está ensinando para nós é isso, gente. Aqui é um mundo assim. Vamos tentar entender o porquê que é o sofrimento, porque existe. Vamos melhorar essa vida, vamos nos aperfeiçoar, vamos nos tornar melhores, para que a gente possa sair daqui o mais rápido possível, melhor do que isso, para que a vida seja maravilhosa. Vamos arrumar, na verdade, motivos para essa vida ser melhor, né? Motivos para a gente ter, para sorrir independente dos problemas, né? Então, fala assim, só com esse entendimento, na verdade, é que a gente vai conseguir. Ter pena das pessoas, né? É uma coisa que é horrível, porque você acaba atraindo aquele problema da pessoa para você. Se você pode ajudar, beleza. Se você não pode, você tem que ter a ideia que cada um com o seu, né? Eu tenho o meu sofrimento, o Oswaldo tem o sofrimento dele, cada um tem o seu sofrimento. Se a gente pudesse ajudar, a gente se ajuda, mas desde que a gente não possa se ajudar, cada um sofre a sua parte. Não tem o que fazer, né? Agora, a gente fica preocupado com o problema lá do vizinho aqui, que está passando necessidade. Posso levar uma cesta básica? Levo a cesta básica, ajudo, mas não posso fazer nada, não posso trazer o mundo pobre, do mundo, todo mundo para morar na minha casa, dividir todo o meu, um pouco do conforto que eu tenho com todo mundo, porque não vai resolver o problema do mundo. Então, acho que cada um, quando a gente pensar e entender que cada um tem o seu problema e cada um tem por que está passando por aquilo, a gente se liberta de muito sofrimento quando a gente sofre pelos outros. Quando a gente sofre pela nossa mãe, quando a gente sofre pelo nosso pai, quando a gente sofre pelo irmão, pelo sobrinho, pelo filho, certas coisas são eles que têm que passar. E tem que passar mesmo porque é lição de vida, é aprendizado, né? Que nem a Adriana falou assim, se Deus tem que judiar mesmo, assim, pô, Deus tem que judiar para a gente fazer aprender? Tem, porque se Deus fosse um pai que mimasse a gente, desse tudo para a gente não se tornaria pessoas melhores. Então Deus tira da gente, faz a gente provar, faz a gente passar na carne, na dor, aquilo que a gente não aprende pelo amor. Porque por amor é muito difícil você aprender, é muito difícil você amar o mundo, todos. Você não estaria aqui aprendendo sobre espiritismo se você não tivesse passado por uma dificuldade na vida. Você não provavelmente não estaria nem procurado uma religião. Provavelmente a gente estaria alimentando a nossa materialidade, né? Tentando viver melhor possível a nossa materialidade aqui na Terra. E se não for aí, se a gente não sofrer, mas vai chegar ao ponto que a gente não vai precisar mais sofrer. Vai chegar ao ponto que a gente vai ter a consciência de que não adianta viver a dor do outro, a gente vai só querer ajudar e vai se sentir feliz em fazer isso, né? Quando a gente chega a esse ponto, eu acho que o mundo de regeneração, o mundo dos mais felizes, é um mundo onde a gente vai viver para ajudar e se sentir feliz com aquilo. Acho que o Oswaldo travou aí, Oswaldo. Né? Cada Tá um tem ouvindo? seu merecimento. Então ela falou assim, mas é isso. Minha voz tá travando? Não, só a sua, acho. Assim, dá mas dá para ir Só a sua. entendendo. Isso, ela dá sai um barulho de fundo, mas assim, só para a gente completar, ela está falando cada um com o seu. A gente falou assim, semana passada, a gente está falando agora de vacina, né? Eu falo assim, quando a gente era bastante pequeno, né, ainda tinha mais doenças do que hoje, e a gente fala assim, a gente estava com algum problema com a doença, a mãe levava a gente para o médico, e normalmente era uma vacina, uma injeção. A gente fala, machuca. Ele fala assim, mas por que a mãe levava a criança para tomar vacina? Porque ela entendia que aquilo seria bom para ela.
Então ele fala assim, a mesma coisa Deus não gostaria que a gente sofresse, mas ele sabe que esse sofrimento vai me fazer bem, né? Quando eu tiver a consciência disso, que esse Deus sabe o que faz, porque ele fala assim, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, mas fica brigando com Deus, né? Fica questionando. Mas tudo que a gente está passando tem motivo de ser. Eu preciso entender. É difícil? Sim, é difícil. Mas eu fiz algo, como disse a Ivete, para merecer isso. Né? Porque se Deus é justo, o que Ele está me dando é porque eu mereço. Não é porque Ele quer, ou porque Ele é injusto, ou porque Ele é ruim. Se Ele é bom, se Ele é justo, as coisas que vão acontecer na minha vida têm que ter motivo. E diz assim, tem que ter uma causa. Né? E desde que Deus é justo, a causa. Que nem aquele negócio da paciência, né? Como é que eu peço paciência a Deus, eu peço paciência, como é que Deus vai me dar paciência? Me passando por situações para eu treinar essa paciência. Né? É como um esporte, né? Você vai treinar bola ao cesto, no basquete, você tem que treinar 1000 arremessos para acertar uma quantidade certa. Paciência é a mesma coisa, você tem que treinar, 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 passar por dificuldades e dificuldades até você adquirir. E isso em tudo na vida, né? Como amor ao próximo, como compaixão, como misericórdia, perdão. Né? Acho que tudo é prática, tudo é treino. Se você não passar por aquilo, você passou uma vez, eu li aqui que misericórdia é bom. Pronto, a partir de hoje eu sou misericordioso. Não sou. Vou ter que passar, vou ter que penar muito, vou ter que aprender muito ali na dor, na carne, que eu tenho que ser melhor, né? Que eu tenho que melhorar como pessoa. Interessante que você falou, né, do bola ao cesto, porque Oscar Schmidt, que foi o maior jogador de basquete, maior não no tamanho, mas na qualidade, né? Ele com a namorada dele, ele falou que foi a esposa dele, eles ficavam na quadra e ela ficava passando bola para ele arremessar. Aí ele se tornou o maior cestinha do mundo. A Hortência, mesma coisa, treinava com dificuldades, punha gente na frente para bater no braço dela, para ela arremessar. Né? Aí quando a gente vai assistir aquele jogo contra as porque a Paula treinou bastante, ela só se tornou, né, essas jogadoras melhores, e o Oscar só se tornou esse maior cestinha aí do Brasil porque ele sofreu, né? Ele treinou muito, ele perdeu dias de namoro, de passeio para fazer isso. Treino, vida é treino. De ficar arrumando pretexto para a vida ser ruim, não, tem que arrumar pretexto para a vida ser boa. Olha que tá chovendo, que lindo hoje tá chovendo. Olha, tá sol quente. Olha que sol maravilhoso, escaldante. Quer dizer, a gente tem que ir buscando esses motivos para a felicidade, na verdade. Eu aprendo que caridade, eu tenho que ser caridoso para ser uma melhor pessoa. Como é que eu vou praticar a caridade? Procurar situações para poder procurar caridade. Não adianta ficar domingo o dia inteiro dormindo, assistindo TV, que não vou achar momento nenhum para fazer a caridade, né? Então é tudo uma situação de treino, de escolha, de procurar o aprendizado na vida da gente. Tem tempo aí, não? Já acabou, Oswaldo. Já, 8h32 já. Já deu, acho que é o tempo Deu? que a gente comeu ali, quando acabou a energia aqui. Se quiser fazer encerramento, pode fazer. Vamos para não perder a prece no meio do caminho. Então vamos lá. Isso. Momento, por esse estudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos,
dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, essas correntes médicas, essas correntes passistas, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, querido no seu recinto, né, para que a gente possa receber esse passe espiritual e que a gente possa ser auxiliado em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, que essas correntes médicas do espaço possam trazer do laboratório espiritual o remédio e possam colocar sobre as águas que cada um tem em casa, nas suas garrafas, nos seus fios, de cada um, que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando essas nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós levando até eles essas nossas melhores vibrações, né, que sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de caridade, nas casas de correção, nos estabelecimentos de ensino, necessitado, ou mesmo para que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem dois ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, nós sabemos que cada um tem um pedido especial para fazer a ele, e aproveitando então um momento que assim seja, e assim agradecendo a presença de todos, e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam, e pela prece que Jesus nos dado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Estudo desta noite, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim seja. Graças a Deus é Jesus. Então, boa noite a todos. Desculpe pelas falhas aí, falhas técnicas, mas vai estar tudo certo, tudo melhorar. Tá bom? Boa semana a todos. Bom restinho de carnaval para todos, quem está de férias e quem não está, quem está trabalhando. Bom trabalho e boa semana. Até mais. Tchau, Zó. Valeu, gente. Até a próxima. Uma boa noite.